Boa noite, graça e paz aos meus irmãos, graça e paz a todos vocês, que o Senhor recompense, continue recompensando por esse tempo que vocês tiraram para estar na presença dEle, para estar ouvindo, para estar louvando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome através dessas duas canções que nós aqui podemos, do nosso jeito, uns que sabem cantar, os que não sabem, né, louvaram no silêncio. E essa última canção, então, tanto como a primeira, as duas vêm assim fortemente de encontro com a palavra que nós vamos receber nesta noite. E eu quero, desde já, agradecer a oportunidade de poder falar com você através da palavra de Deus. Que você, sua família, que nós estamos hoje vivendo esse tempo de dificuldade, de distanciamento, nós estamos vivendo esse tempo do toque simplesmente, né? Não mais o abraço fraternal em Cristo Jesus, da forma como fazíamos há um ano e pouco atrás, mas eu sei que tudo isso está passando, mas antes de que tudo isso passe, nós estamos vendo uma onda crescente de estresse, né? De pessoas adoentadas, não pelo Covid, adoentadas simplesmente pelo excesso de preocupação, né? O estresse falando mais alto na vida das pessoas e por qualquer coisinha perde-se a alegria, perde-se aquele entusiasmo, mas eu venho com boas notícias para você nesta noite. Eu venho trazer para você, para sua família, para os seus amigos, para todos aqueles que nos ouvem, crentes ou ainda não crentes, né? Que essa mensagem venha assim penetrar no seu coração de uma forma avassaladora, porque não tem outra coisa. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não adianta você me dizer que você lê a Bíblia na sua casa. Eu também leio a Bíblia na minha casa, mas eu também vou ouvir os pastores pregar. Eu também vou às conferências quando tem para ouvir, né? Não só falar, para ouvir da boca dos homens de Deus, porque eu preciso alimentar a minha fé. Amém, meus irmãos? Então eu preciso que todos vocês tenham essa mesma percepção, né? De quebrar esse paradigma de que agora eu não preciso de mais ir ao culto, agora também vou aproveitar esse ano e 2 meses aí de paralisação geral e não vou mais à igreja. Bom, se você tem esse raciocínio, você deve também pensar assim: não vou mais trabalhar mais na minha vida, ou não vou mais abraçar mais os meus filhos, mais a minha esposa, mais durante a vida, o resto da vida. Não vale, isso não é para todos os segmentos. O que eu quero dizer para você é que há uma graça. O que eu quero dizer para você é que há uma glória de Deus sobre a sua vida e você não pode jogar ela no chão. Você não pode dar lugar ao inimigo da sua alma. Hoje, quero falar com você a respeito do estresse. O que tem te estressado? O que tem roubado a tua paciência? A palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 3, eu gostaria que você pudesse estar fazendo a leitura, e até mesmo os nossos irmãos que podem assim pegar o texto bíblico e colocar aí, né, na legenda, aí aliás, nos comentários, já lanço o texto bíblico, que quem tiver sem Bíblia em casa ou estiver simplesmente passando aí pela página, vão poder ler o que está escrito no Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu a seu marido, e ele também comeu. Verso 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9, mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus perguntou-lhe, o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. E tive medo. O estresse é uma ferramenta que todo ser humano que tem medo vai ter ele em excesso. O estresse é dosado, ele não é de todo mal, mas o estresse acima do limite, ele vai causar alguns danos à sua saúde. Quando lidamos com qualquer problema, precisamos primeiro descobrir qual é a sua origem. Se desejamos resolvê-lo, precisamos descobrir a sua origem. Lidar apenas com sintomas provavelmente não resolverá o problema, somente trará alívio momentâneo. Muitas vezes temos coisas ruins acontecendo em nossa vida, como o desemprego, a enfermidade, a ansiedade, a depressão e muitos tipos de enfermidades físicas. Isso tudo nós estamos vendo no atual cenário nacional, local. Nós temos visto as estatísticas dizendo a respeito de um fecha indesfreado, abre e fecha, abre um dia, fecha 10, e isso tem trazido muito malefício à sociedade. Então, esses problemas são como frutos de uma árvore. E algumas vezes tentamos remover os frutos assim que eles brotam. Todavia percebemos que logo em seguida eles aparecem novamente. Simplesmente não resolve o problema permanente. Remover uma aqui e outra acolá. Como resolver esse problema? Apenas lidar com os frutos nunca vai eliminar o problema. Precisamos entender que existe algo abaixo da superfície que sustenta todas as doenças que aparecem acima. Precisamos lidar com a raiz. Só podemos eliminar uma planta se removermos as suas raízes. Normalmente, não temos consciência do que está abaixo do solo. Por isso, lidamos apenas com aquilo que vemos na superfície. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós precisamos falar com Deus todos os dias. Por isso que nós ensinamos e aprendemos que é Jesus 24 horas por dia. Você pode arrancar alguns frutos? Pode. Mas vão aparecer outros. Mas é só uma questão de tempo até que novos frutos se manifestem novamente. Eu creio que a sequência do que aconteceu no primeiro pecado nos dá uma chave para entendermos como todos os frutos do pecado se manifestam. Se lermos atentamente, veremos uma sequência acontecendo na queda do homem. Veremos uma sequência. Veremos como se fossem os flashes de um filme, passo a passo, a decadência do homem. Primeiro, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência, ele percebeu que estava
sentiu-se a condenação. A condenação se manifestou na forma de vergonha. Por causa da condenação, o homem se escondeu com medo de Deus. E no fim, Deus diz que eles agora iriam comer do suor do rosto, o que representa o estresse das preocupações do dia a dia. Adão era rico, vivia num lugar cheio de ouro e pedras preciosas e tinha todo o suprimento que ele necessitava. Ele tinha tudo, não faltava nada para ele. Não haveria escassez de fruto, tudo que plantava dava. Mas agora a terra estava amaldiçoada. É muito importante que você entenda essa sequência para perceber o que está debaixo do solo e se constitui na raiz e na origem dos seus problemas. Vamos analisar essas sequências, começando pelas mais superficial, até chegarmos à raiz. O estresse causa tipo de doença, todo tipo de doença. Creio que não devemos passar uma semana sem que apareça algum artigo na mídia mostrando algum estresse, e esse estresse venha produzindo todo tipo de enfermidade. Desde doenças reconhecidamente psicossomáticas até tumores cancerígenos, todos eles podem ter sua origem nas preocupações, nas angústias e no estresse. Se o problema é o próprio estresse, então a solução, obviamente, seria eliminar o que parece causá-lo. O trabalho é estressante, mas como não dá para viver sem o trabalho, ficamos sem saída. Podemos procurar um trabalho mais tranquilo, mas pouco tem essa opção. Muitas vezes o próprio relacionamento são estressantes, mas não temos como viver sem nos relacionarmos. Pessoas que ficam doentes porque não tinham trabalho. Depois ficam piores porque arrumou trabalho. Mas por quê? Porque o trabalho tem uma gama de cobrança muito grande. E aquela pessoa vai para casa, vai dormir pensando no que tem que produzir amanhã e se será capaz de produzir. E isso vai criando a ansiedade, o estresse, a depressão. E quando você vai perceber, está no fundo do poço. Temos preocupações de todo tipo, contas para pagar, constantemente pressões de todos os lados. Parece que viver nesse mundo é sinônimo de estresse. Essa é a consequência do trabalho com o suor do rosto, que Deus diz para Adão. O suor do rosto mostra que nesse mundo caído, debaixo de maldição, o estresse é inevitável. Ainda que seja a causa imediata de muitos problemas físicos e psíquicos, sabemos que existe algo mais profundo. Olhando a experiência do homem no Éden, entendemos que o que causou o estresse, na verdade, foi o medo. O medo produz o estresse. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, não tinham menor vergonha. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus. E essa glória é o que lhe permite dominar sobre toda a criação. Mas no momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Depois que pecaram, o Senhor veio ter com eles e perguntou: Adão, onde está você? É interessante que a primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? Cadê o homem? O homem que eu fiz, que eu criei. Adão, onde está você? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? Aonde está o rei? Onde está o menino?
O diabo queria saber onde é que ele estava. Para quê? Para matá-lo já na tenra idade. Ele não sabia aonde ele estava. Ele não sabia onde ele nasceu. Ele não sabia porque ele não é Deus. Ele não tem o mesmo poder, os mesmos atributos de Deus. Assim, porque quando você descobre onde está Cristo, então você entende aonde você está. E aonde Cristo está, você está. A palavra de Deus diz que assim como ele é na eternidade, você é aí agora onde você está. Amém, meus irmãos? E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, 9, 10. E o versículo 10 nos conta como o medo entrou nesse mundo. Essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. O homem não foi criado para viver com medo. Não foi criado para viver retrocedendo. Não foi criado para viver cheio de problemas. Não foi criado para viver sendo um do contra de tudo. Hoje, as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todo o medo é o medo da morte. Você fala para crente, se ele quer ir para o céu, ele diz: lógico, para isso aceitei Jesus. Mas se você pergunta para ele: quer morrer agora? Mas de jeito nenhum, agora não, né? Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Peraí, mas é melhor estar com Jesus do que tem que fazer muita coisa aqui, não é mesmo? Mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. E isso é bom viver. Mas quando você vive para Jesus, sem tapiação, sem autossabotagem, sem esse negócio de ficar, e como eu disse num áudio que eu fiz hoje para a igreja, sem esse negócio de ficar aí procrastinando, não só o ide de Cristo, mas o fazer para você, como homem na terra. A pessoa diz, por exemplo, ter medo de avião, mas na verdade o medo é de morrer. Não é medo do avião, é medo dele cair e morrer. Talvez nem morrer, ficar sofrendo lá até chegar ao resgate, né? Deus não quer que você viva com medo. Com medo do futuro, com medo de envelhecer, com medo de não ter o suficiente, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder alguém. Você consegue perceber que o medo é que na verdade produz o estresse? O trabalho pode ser cansativo, mas o medo de perder o cargo, o medo de não cumprir a meta e ser demitido é que realmente gera o estresse. Temos medo de perder o emprego, porque se perdermos o emprego não teremos planos de saúde, não teremos verba para custear os meses subsequentes. O que estressa no final é o medo da morte que está no final de qualquer cadeia de preocupações. Mas afinal, por que vivemos com tanto medo? O que sustenta tantos medos dentro de nós? Isso nos leva a concluir que nem mesmo o medo é a origem final dos nossos problemas. Ele certamente está presente e pode ser facilmente percebido. Mas há uma causa mais profunda. Adão disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Ele sentiu-se envergonhado. Essa é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado é a vergonha, a condenação. Tudo começa com a consciência de culpa. Deus havia dito para Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele tinha acabado de comer e não morreu, pelo menos fisicamente. Então ele certamente concluiu que Deus o mataria. Essa é a origem de todo medo. Essa é a origem de todo medo. A base do medo é o pensamento que não somos amados. É o pensamento de que precisamos primeiro mudar, ser melhores,
para só depois merecermos o amor de Deus. Muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus, fazendo coisas, mas quanto mais fazem, mais falham, então se sente menos amado. Consciência de pecado, vergonha e condenação são sinônimos. Mas o Senhor diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Haverá dupla honra. Sua vergonha de hoje se tornará em honra, se tornará em dupla honra. A condenação, meus irmãos, desperta o medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Vivem atormentados com medo de Deus não ouvir a sua oração. Tem crente que diz: eu estou tão fraco na fé que a minha oração não passa do teto. Ei, ela não precisa passar do teto. Deus está dentro de você. Basta você simplesmente dizer e falar a Ele aquilo que você quer falar. Ele está dentro de você. Você é a casa de Deus. Deus habita em você, meu irmão. Temos medo do amanhã, porque tememos ser abandonados. Tememos o futuro, tememos os desafios da obra de Deus, tememos o medo de correr risco, temos medo de depender exclusivamente de Deus e viver pela fé. Tem muita gente assim: como é que eu vou viver se eu largar isso? Como é que Deus vai me sustentar? Todo medo é proveniente do sentimento de condenação e da falta de conhecimento do quanto somos amados. Você tem que entender que você é amado. Você tem que entender que Deus ele deu prova na cruz do Calvário do quanto que Ele ama você. Você nunca pense de que você não é amado. Olha, se tem alguém que te ama de paixão, que te ama demais, esse alguém é Deus. E se você o ama como Jesus disse que você tem que amar o seu próximo, é porque você entendeu o grande amor dele na cruz do Calvário. A lógica do primeiro pecado foi o seguinte: quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente o diabo o condenou, mostrando a ele a sua nudez. O inimigo disse: você está desqualificado para chegar diante de Deus. Deus vai condená-lo por causa do seu pecado. O homem, então, debaixo de condenação, só consegue esperar o que, irmãos? Condenação. Só consegue esperar a condenação de Deus. E foi isso que gerou o que? Medo. Como é fácil nós esquecermos das promessas de Deus e acreditarmos nas mentiras do diabo. Muito fácil. Acreditar nas mentiras do diabo é mais fácil do que acreditar nas verdades de Deus. Porque tememos tanto o futuro. Porque pensamos que, como somos tão pecadores, Deus não vai cuidar de nós. Pois não merecemos ser cuidados. Eu preciso me apegar a esse emprego, porque se eu perdê-lo, Deus não vai cuidar de mim, pois Ele só cuida dos que são fiéis, e eu não sou. Esse é um medo que brota no coração da crentarada, meus irmãos. O ímpio não pensa em Deus, ele não se preocupa com isso, ele não sabe do quão Deus é generoso. Observe que existe uma relação estreita entre a condenação e o medo. O sentimento de condenação faz com que pensemos que Ele não nos ama, e isso produz medo. Quanto mais introspectivo é a pessoa, mais consciente ela é das suas falhas. Consequentemente, se você vê como menos digno de bênção de Deus, o resultado é que essa pessoa sentirá mais medo, e o medo, por sua vez, vai produzir mais estresse, e no final ela pode ter colapso nervoso e até entrar em depressão. Mas, se nós eliminarmos a condenação, o medo vai perder o seu poder e, consequentemente, o estresse vai embora em nome de Jesus. Mas como podemos livrar da condenação? Precisamos crer que o nosso pecado já foi apagado e que somos amados incondicionalmente pelo Pai. Falo para você sempre, e eu não tenho preocupação nenhuma de falar sobre isso. Você creu em Jesus, nasceu de novo, passou pelas águas batismais, preste atenção.
Você creu no sacrifício de Jesus. Fez confissão pública, nasceu de novo. Então, meu irmão, seu pecado, passado, presente e futuro, está pago. Mas pastor, quer dizer então que eu não tenho pecado? Tem, você tem pecado. Lógico. Só que Deus não vê como via antes. Por quê? Porque agora ele olha para você e vê como filho dele. Ele não vê mais como você, como filho do seu pai e da sua mãe. Ele o vê como filho dele. Ele vê como Jesus o é. Você está entendendo? Fica com essa paranoia de achar que pecou e que não tem mais jeito. Né? Tem muita gente pensando assim hoje. Sai das suas respectivas igrejas, não querem voltar mais porque não tem mais perdão para elas. Eu não vou nem falar dos 70 vezes 7, eu não vou nem falar disso. Eu só vou falar de que uma vez salvo, é salvo para sempre em Cristo Jesus. Não tem como voltar atrás, igreja. Tem como. Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez. Da próxima vez que ele voltar, que é a sua segunda vinda, ele não vem para perdoar ninguém, vem para levar a igreja. E se você estiver como igreja dele, vivendo como igreja dele, tiver fé em você no dia que ele voltar, você vai subir. O amor é definido no Novo Testamento não como o nosso amor a Deus, mas o amor dele por nós. Temos ouvido muitas pregações dizendo que temos de amar a Deus. Mas como podemos fazer isso? Se for apenas um mandamento, jamais conseguiremos cumpri-lo. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, nem mesmo Davi cumpriu o primeiro mandamento. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Está aí. Deus enviou, nasceu o bebê, nasceu o menino. Já parou para pensar nisso? Nasceu um bebê, a mamãe pegou ele no colo e ela olhou para ele. E ela lembrou de que o anjo disse para ele: ele vai salvar o teu povo. E imediatamente ela ligou 1 mais 1. Ele vai morrer por Israel. Ele vai morrer pelo homem na face da terra. Então aquela mãe estava segurando um bebê que ela sabia que não ia ter ele, como uma mãe nos dias de hoje vê seu filho com 50 anos de idade. Jesus nasceu para perdoar. E você foi perdoado. Todos nós fomos perdoados. Não existe... Deus não pode te perdoar. Não existe essa questão, eu fiz tanta coisa de errado, e será que Deus mesmo assim vai me perdoar? Eu vou te dizer, vai te perdoar. Por que vai te perdoar? Porque Deus, Ele é amor. E Ele não veio aqui para poder julgá-lo condenado de uma vez por todas. Não, Ele disse: se crer e permanecer, se crer e for batizado, tudo isso ele diz. Vai ser salvo. Vai ser salvo. Então não tem esse negócio de que Deus não consegue, de que Deus não vai perdoar, porque o seu pecado é grande demais. Tem níveis de pecado? Tem. Tem pecadinho, pecadão? Tem, tudo é pecado. Sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente. Tamar, ela teve um caso com Judá, o sogro dela. E ele reconhece que ele errou, porque ele deveria ter entregue ela para casar com o filho mais novo, mas ele não fez.
E um belo dia ele vai para a cidade, ela se disfarça de prostituta, ela se disfarça de prostituta, e ali ela se relaciona com o sogro, fica grávida do sogro. Só que ela pegou o cajado do sogro como forma de pagamento. E quando ele descobre que ela está grávida, ele manda matá-la. E ela diz, de quem é esse cajado? Aí ele reconhece que o cajado era dele. Então ele diz, mais culpa é minha do que dela. Sabe, uma mulher que foi chamada de prostituta. Ela teve o perdão. Ela teve o perdão. Depois da Tamar, nós vemos o caso da Raabe. Raabe esconde os espias. Esconde os espias lá na casa dela. E segundo os historiadores, a casa da Raabe ficava no muro de Jericó. E a promessa que lhe foi feita foi, se não falar nada, quando nós entrarmos na cidade, sua família será poupada. E foi de fato Raabe, uma prostituta que tinha o temor de Deus, que pela lei, porque ela estava vivendo na lei, presta atenção, ela estava vivendo dentro da lei. A Tamar, que teve o caso com o sogro, Judá, ela estava vivendo no Gênesis, não tinha dado a lei ainda. Mas era uma prostituta, porque ela se tornou uma prostituta lá. Olha só, geração dela gera Raabe, que é prostituta, mas que ouve falar no Deus de Israel, no Deus que fez o povo passar o Mar Vermelho aos pés seco, no meio do estresse, no meio de uma conturbada perseguição, Faraó vindo atrás, e o povo ali, aquela aglomeração de mais de 3 milhões de almas, olhando para a imensidão do mar, o estresse indo a mais alto do pico. E aí você pode pensar, quando está assistindo o filme, é o fim. Deus virou as costas para esse povo. Mas o que Deus diz? Marchem. E essa conversa chegou até o ouvido da Raabe. E quando Raabe encontra os espias, ela disse, eu sei de quem vocês são filhos. Eu sei o Deus que vocês o adoram. Eu sei a capacidade dele. Eu sei o poder dele. Então, mais uma prostituta que foi salva. Preste atenção, depois da Raabe veio um outro contexto, onde nós vemos a Ruth, né, que veio dos Moabitas, que veio de um incesto com o pai, pela lei pedrada, tinha que morrer. Mas o que Deus fez? Abençoou, perdoou. Aonde? Na lei, que diz que tinha que apedrejar. Daí, da Ruth, vem o Jessé, do Jessé veio o Davi, do Davi desce 14 gerações para baixo, aí foi ver a Maria. Então, 4 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth e agora Maria. E das 4, Maria era virgem. Maria, como costumam dizer aí fora, é a santinha. Maria é aquela que estava lá cuidando dos afazeres, fazendo o enxoval para o casamento, preparando os convites para o seu casamento, preparando os quitutes para o casamento, procurando casa para alugar para morar com o seu esposo José. Mas acontece algo subitamente, algo arrebata o coração daquela mulher.
E o anjo vem e diz para ela: Maria, agraciada, Deus achou graça em você e você vai ser a mãe do Redentor. Aí, meus irmãos, olha para as raízes dessas mulheres. Houve condenação? Não. Houve o quê? Houve perdão. E depois o fruto do ventre da Maria nasce o Salvador. E o Salvador, ele veio para dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão com ele, para aqueles que o aceitaram, para aqueles que vivem em seus dias, não estressado, mas confiante nas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que o João e o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Pedro diz que daria vida por Jesus, que estava pronto para seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Mas Jesus disse para ele: em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Irmãos, tem muitos Pedros nos dias de hoje. Pastor, eu estou pronto para fazer o ID de Cristo aqui na Manancial, ou se for enviado pela Manancial, mas quando você percebe que a pessoa vai começar a frutificar, que ela agora vai começar a dar os frutos, ela muda de camisa, muda de agremiação. São os Pedros que diz para Jesus: estou pronto para ir contigo. Estou pronto. João, quando Jesus diz, dentro dessa conversa, quando Jesus diz que um deles era o traidor, João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E o Pedro de lá olha para o João e diz: pergunta para ele quem é. João se sentia o mais amado. João se sentia o mais íntimo do Senhor. E só João, pelo que dá a entender, ficou sabendo de quem seria o traidor. Somente João saberia, porque ele ouviu da boca do Senhor. Sabe, aquele que se gloriava no seu amor pelo Senhor pediu para que aquele que se gloriava em ser amado pelo Senhor. São 2 estilos de vidas, 2 tipos de ministério. No final, João estava ao pé da cruz, mas Pedro, cadê o Pedro? Aonde estão os Pedros dos dias de hoje? Tem muito João, tem pouco Pedro. Com qual deles você gostaria de se identificar? Não confiamos em nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dele por nós. O nosso próprio amor é lei, mas o amor dele é graça. Por isso, precisamos entender a diferença entre a lei e a graça, irmãos. A lei condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior entre nós. Aleluia! No Monte Sinai o Senhor mandou tirar a sandália dos pés, porque aquele lugar era o lugar santo. Mas na parábola do filho pródigo, o pai mandou que se colocasse as sandálias nos seus pés, nos pés do filho que estava perdido e foi achado. Deus tem uma nova vestimenta para você. Esfriou na fé? Você diz que não vai mais ao culto porque você lê na sua casa? Ei, eu já disse lá no início, a fé vem pelo ouvir. E Deus quer colocar todos os dias uma alpargata, como dizia meu pai, uma havaiana espiritual nos teus pés. Sabe, irmãos, na lei, a família que tinha um filho contumaz, rebelde, aquele filho deveria ser entregue aos anciãos para que ele viesse a ser apedrejado.
Como fazer isso nos dias de hoje? Se fosse nos dias de hoje, estivéssemos vivendo como está prescrito na lei, irmãos, teríamos poucos jovens no mundo de hoje. Teríamos poucos casamentos nos dias de hoje. Teríamos pouquíssimas pessoas honestas nos dias de hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não quer te condenar. A condenação que estava prescrita para você foi sobre Jesus na cruz do Calvário. Nisto, diz João assim, 1 de João 4, 17, 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Primeiro. Quem te amou primeiro, crente? Foi Deus. Olha que legal. E de vez em quando a gente vê, não, porque eu amo Deus. Você não ama Deus da forma como você acha que ama. Quem te ama é Ele. E quando você entende o grande amor dele por você, aí sim você vai cumprir o que Jesus disse. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento que ele deu. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento estou entregando para você, igreja, corpo de Cristo Jesus. Amarás o teu próximo como ama a ti mesmo. Precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos todo o medo. Só amor lança fora o medo, irmãos. Nós vencemos o diabo quando descansamos que somos amados pelo Pai. A provisão do céu sobre a sua vida. Você é herdeiro, é filho. Deus tem você por alta estima. No dia do batismo de Jesus, o céu se abriu sobre ele. Pode ter certeza, o céu está aberto sobre a sua cabeça. O céu está aberto sobre a sua família. O céu está aberto sobre o seu trabalho. O céu está aberto sobre a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Sabe, se você não entender João 3,16, se você não entender o quão grande é o amor de Deus pelo Filho dele lá na cruz, se você não entendeu isso ainda, nunca você saberá o quanto Deus ama você. Nunca. Até você entender o quanto o Pai ama Cristo. Você precisa entender o quanto Cristo é amado, mas ainda assim Deus Pai o entregou para ter você. Esse é o quanto você é amado. Deus entregou o que tinha de mais precioso para você estar aqui hoje, para você ter vida em Cristo, para você ser esse sucesso que você é hoje. Pastor, meu sucesso está demorando. Você é um sucesso. Creia nisso. A palavra de Deus diz para Josué ser forte e corajoso, seja o meu sucesso vai vir sobre você. E ele foi um homem vitorioso, cheio de sucesso. Mas não se acomode, não se acomode. Deus tem muito para fazer ainda na minha e na tua vida. Como eu já disse, ele nem começou ainda. Vamos abandonar esse estresse que tem trazido condenação. Sabe por quê? A lei produz condenação. Depois de manifestar vergonha e medo, nós percebemos a condenação em Adão. Quando nós sentimos condenados, nós condenamos os outros. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi, do fruto da árvore e eu comi. Então a base da condenação é a consciência de si mesmo. Não existe nada mais problemático do que ficar ocupado consigo mesmo em todo o tempo.
é a introspecção. Ela é um problema grave, porque nos deixa bloqueado. Mas o homem não pode simplesmente negar a acusação e a condenação, como se ele não existisse. O pecado é real e a condenação também é real. O que precisamos é de ter a nossa dívida paga. E foi exatamente isso que Deus fez em Cristo. Na cruz, a nossa dívida do pecado foi completamente sanada, liquidada, foi paga. E ainda nós ouvimos o Senhor dizer: está consumado. Hoje, podemos viver em paz, sem condenação, pela fé no sacrifício do Cordeiro. Sobre nós não há mais nenhuma condenação. Aleluias! Você tem que se alegrar, irmão. Não há condenação. Alguém diz para você alguma coisa nesse sentido, Deus está dizendo ao contrário. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema é que ainda pensamos que o Senhor está nos avaliando para ver se podemos ser aceitos. Nada pode estar mais distante da verdade. Ele sempre olha para o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você é aceito. Se ele foi aceito, você também é aceito. Se ele foi aceito, tu também está aceito. Não é uma questão do quão bom você é, mas do quão bom, de quão perfeito é o Cordeiro. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o seu Cordeiro, então fique em paz. Você está perdoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Culpa, condenação, acusação são aspectos de uma mesma obra maligna. Esta é a obra do diabo. Ele virá diversas vezes para fazer você se sentir culpado por alguma coisa. Ele o fará se sentir culpado do seu papel de pai. Ele o fará se sentir culpado como provedor do lar, como membro do corpo de Cristo, como líder. Ele o fará se sentir culpado até ficar doente. É o diabo quem procura criar em nós hábitos de sempre procurar um culpado. Se a reunião está pesada, começamos a procurar um culpado. Se a igreja enfrenta um problema, logo procuramos um Acã que seja o culpado. Em João 9, quando os discípulos encontraram um cego à beira do caminho, eles perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais? O Senhor jamais age como condenador. Por isso ele respondeu: nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória do Pai, a glória de Deus. É essa glória que tem que se manifestar todos os dias na sua vida, na nossa vida como igreja. Nós somos os filhos amados, nós somos os que carregam a glória de Deus na terra. E todos que cruzarem o nosso caminho verão essa glória. Aleluias! Quando houver um problema, simplesmente o enfrente como filho. Enfrente-o. Não pergunte de quem é a culpa. Gostamos de culpar os nossos pais pelos mais diferentes problemas que enfrentamos. Culpamos até nossos antepassados. Precisamos aprender a lidar com os problemas de maneira de Jesus. Não interessa quem é o culpado. Esse problema será uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Aleluia! Como podemos vencer a acusação e condenação, então? Em primeiro lugar, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus nos lavou. Estamos perdoados. Você está perdoado. Você está perdoado. Há poder de Deus sobre a sua vida. Não importa se você errou de manhã, se você errou de tarde, se você chegou nessa sala aqui se sentindo o pior dos pecadores, Deus está dizendo: eu te lavei, eu comprei, eu te paguei um preço incalculável por você. Então demova esse estresse de preocupação e de condenação, porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17: as coisas velhas. O que é as coisas velhas, meus irmãos?
que é que você trouxe quando chegou aqui no corpo de Cristo, na igreja do Redentor, do Salvador? O que você trouxe? Você trouxe todo tipo de falha. Você trouxe todo tipo de pessimismo. Lembra? Quando você diz assim, eu não concordo, quando você diz eu não concordo, é pessimista. Quando você diz eu não concordo, porque tem que prevalecer o que você acha, e não é o que você acha. Você tem que entender que as coisas velhas já caiu por terra. Você agora é um novo convertido, as coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Chega, acabou, o velho Nelson morreu. Morreu. Quando ele nasceu de novo, ele nasceu em Cristo. Ele nasceu para uma nova vida. E aí ele pode dizer, e vocês e nós aqui podemos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Pastor, como que eu faço? Estou chegando agora, estou passando aqui por essa sala. Como que eu faço para ter esse Jesus, para ter essa confiança? Aceita Ele, entrega a sua vida a Ele. Semana passada eu fiz o desafio, entra lá no meu Messenger e diga que você quer se reconciliar com Jesus. Pessoas foram lá dizendo, eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero voltar a ser um servo, uma serva do Senhor. Sabe, irmãos, é tomarmos uma postura, é nos posicionarmos, é dizermos aonde é que nós vamos chegar com a nossa humanidade caída. Mas quando nós levantamos em Cristo, aí sim nós temos um norte. Nós temos um norte. O que sai do meu coração todos os dias, não importa o que estão dizendo a mídia, não importa o que estão dizendo ninguém, não importa. O que me importa é o que Deus está dizendo a meu e a seu respeito. E nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo no qual o Senhor ama, no qual o Senhor deu seu Filho. Então nos resgatou. E hoje nós somos curados para levar cura. Abaixe o estresse agora em nome de Jesus. Sua preocupação, a sua preocupação, ela cessa agora. Sabe, irmãos, para de ficar aí pensando na morte da bezerra. Pare. Eu sei que os tempos são tenebrosos, mas concentre-se na luz. Concentre-se em Deus, concentre-se no Filho, concentre-se no Espírito Santo. Deixa Ele mover, deixa Ele trabalhar para você, deixa Ele fazer o que precisa ser feito na sua vida. Deixa de ficar desconfiado de que Deus não quer fazer as coisas direito para você. Sabe, eu finalizo com isso. Não pense que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja do diabo. Ela é de Deus e foi o próprio Deus que implantou no jardim. Mas ela não foi feita para que o homem comesse dela. No mesmo princípio, embora a lei do Senhor seja santa, justa e boa, ela não foi concebida para que o homem a guardasse. E não conseguiu guardar, irmãos. Não conseguiu. Todas as religiões são baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas estão baseadas na lei, pois todas estão vivendo debaixo de uma escravidão. O homem não pode se salvar. O único que pode salvar você é Jesus. O único que pode salvar você é o Senhor Jesus. E Ele te garante que Ele aboliu a condenação da sua vida. A condenação, por sua vez, ela vai gerar medo. Mas Jesus disse, em mim não tem condenação. O medo vai produzir estresse. O estresse vai gerar todo tipo de maldição na vida daqueles crentes. Ele é crente, foi salvo, mas escolheu voltar a viver pela lei. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a graça?
Graça é aquilo que Deus fez por mim. Lei é o que eu faço. Graça é o que Ele faz. Estamos debaixo da graça. Ou seja, estou debaixo daquilo que Deus fez e está fazendo por mim e por você. Só haverá vitória permanente se vivermos na esfera da graça, do favor imerecido. Estando na graça, não haverá mais condenação sobre mim. Eu terei clareza do quanto sou amado. E esse amor vai lançar fora todo o medo. Glória a Deus. E sem o medo, mesmo que enfrente todas as lutas do dia a dia, não ficarei estressado. Porque toda a raiz de medo, e condenação e merecimento foi retirada de sobre a igreja de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Não existe condenação para você. Pare de adiar, pare de procrastinar, como eu disse hoje de manhã. Levanta, sacuda a poeira, vai em frente, você vai vencer. Você vai vencer. Deus, quem disse foi Deus. Deus disse. E se Ele diz, eu também digo, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.